Pegue sua Bíblia aí, levante ela bem alto. Levante ela bem alto aí, vamos lá? Vamos fazer a nossa declaração de fé? Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Vamos lá, meu povo? Hoje, pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca. Amém. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Abre essa sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, eu queria que colocasse a versão da NVI. Versículo 14. 1 Reis 19, versículo 14. Está projetando aqui, e também, se você estiver com uma versão diferente da minha, você pode acompanhar aqui na nossa tela. Diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Esse texto, que nós acabamos de ler, apenas o versículo 14, o texto inteiro, o capítulo inteiro, se você voltar, aliás, se você voltar desde o capítulo 17, vai contar algumas histórias, e a história de Elias e os seus feitos, desde quando ele enfrentou os profetas de Baal, e depois veio fogo do céu e queimou todos eles. E aí a história vai seguindo, e no início do capítulo 19, do que nós lemos o versículo 14, o primeiro versículo diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Depois de Elias ter feito todos os feitos, de ter feito a proeza de, através do Senhor, ter orado e ter vindo fogo do céu e matado todos os profetas de Baal, Acabe vai então, procura Jezabel e fala assim: olha, tem um cara aí, chamado Elias, que fez isso com isso, e contou a história todinha, e veio o fogo do céu, e queimou e matou todos os profetas de Baal. Então, Acabe foi lá e buzinou, fuxicou lá no ouvido de Jezabel. E a história vai seguindo, e depois diz aí na frente, do versículo 19, você continuar lendo, diz que Jezabel ficou com raiva, ficou chateado, e ela disse bem assim, está no versículo 2 do capítulo 19, ela diz mais ou menos assim: olha, eu garanto que amanhã, neste mesmo horário que você está me dizendo isso, Acabe, amanhã nesse mesmo horário, Elias vai estar morto, assim como está morto os profetas que ele matou. Ou seja, ela fez ali um juramento,
Ela falou assim: eu vou matar esse cara, ele veio aqui, fez aquilo tudo e matou todos os meus profetas, e amanhã, nesse mesmo horário, daqui de agora para frente, 24 horas, ele vai morrer. Mas o título da nossa mensagem hoje é Depois da Vitória. Depois da vitória, o que acontece depois da vitória? Você já conhece um pouquinho da história que nós vamos falar, e muitos acreditam e sabem que depois da vitória é só festa, não é isso? Quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, depois o Brasil virou uma grande festa. Tudo era festa. Quando um eleitor, um candidato a algum cargo político ganha, os seus eleitores entram automaticamente numa grande festa. Quando você conquista algo, seja lá o que for, um trabalho, um emprego, ou não sei, você entra numa festa, você começa a festejar. Não está errado, está correto. Você tem que celebrar sim. A vitória é fantástica, a vitória é maravilhosa, mas nós não podemos de forma nenhuma baixar a guarda. Essa semana, falando com alguém sobre a mensagem, a pessoa falou assim: depois da vitória é só festa. Eu falei: realmente é só festa, mas a gente não pode baixar a guarda de forma nenhuma, porque se a gente baixar a guarda, o bicho pega, assim como aconteceu na história que nós vamos comentar nessa noite. Alguns acham que por conta da vitória, por conta de ter ganhado algo, ou ter sido talvez abençoado por alguma coisa, nunca mais vai ser afligido pelo inimigo, nunca mais vai sofrer nenhuma afronta, nunca mais você vai ser atacado naquela área. Não é assim. Apesar de da semana toda de sementes que nós plantamos aqui, apesar da semana toda onde nós recebemos toda a palavra de vitória, apesar de toda semana, de tudo que nós ouvimos aqui, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos vacilar nem um instantinho, porque depois da vitória, eu continuo sendo atacado. Você vai continuar sendo atacado. Uma experiência, querido, quando acontece lá no topo da montanha, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa para mim, para você, para os cristãos, mas nós precisamos entender que nós estamos numa longa batalha, e apesar da vitória, nós continuamos numa batalha. Sabe por quê? Às vezes, enquanto nós aproveitamos o momento de brilho, o momento da vitória, o sabor da vitória, o nosso inimigo não está dormindo. O nosso inimigo não está descansando. Você já assistiu aqueles filmes? Eu creio que você já assistiu aqueles filmes de guerra, né? Aqueles filmes de guerra que às vezes tem aquelas batalhas épicas, aquele negócio maravilhoso. E aí um grupo ganha uma batalha, ganhou a batalha, e aí volta para o seu arraial, e aí vai festejar. Enquanto está festejando, o outro do outro lado está programando, está maquinando, o outro do outro lado está anotando, observando, porque ele vai contra-atacar. Assim somos nós não podemos de forma nenhuma baixar a guarda, nem por alegria, nem por frustração, nem por tristeza, de forma nenhuma, porque nós somos bombardeados todos os dias, somos bombardeados todos os momentos. Então nós, mesmo depois das vitórias, precisamos nos manter firmes. Nós estamos vivendo segundo a direção da nossa igreja. Seja ela em qualquer área que você enfrentar, você vai ter vitória, sim, mas vai ter luta. E depois da luta que acontece a vitória,
você e eu, nós precisamos estar firmes e postos, porque o inimigo vai voltar para nos afligir, vai voltar para nos atacar. E em momentos como este, é preciso saber como proceder, pois a vitória espiritual é resistir todos os ataques do inimigo que está ao tempo todo nos rodeando. Não vacile. Então, os ataques do inimigo muitas vezes vêm depois de uma grande vitória. Os ataques às vezes vêm depois de uma grande vitória. Existem casos registrados na palavra de Deus que o nosso inimigo Satanás atacou e muitas vezes até ganhou depois de uma grande vitória. Eu vou citar alguns exemplos aqui de algumas batalhas que foram firmadas, mesmo depois de ter acontecido grandes vitórias, mas que o inimigo veio com força e abateu. E se aconteceu com grandes homens da palavra de Deus, também pode acontecer comigo e com você. Então, como que eu vivo isso? Como que nós conhecemos a história de Davi? Davi é ungido rei. E o que acontece? Mais tarde, Davi é tentado, e ele cai em tentação, ele cai em pecado com Batseba, e todos nós sabemos o que aconteceu com a história dele. Ele pagou muito caro pela consequência do seu erro. Mas Davi não já tinha sido eleito rei? Davi não já tinha sido o rei de Israel? Não já tinha sido coroado? Ou seja, depois de uma grande vitória, porque até então nós conhecemos a história dele e do tempo que ele fugia de Saul, fugindo de Saul porque Saul queria matá-lo, porque Saul descobriu e sabia que ele seria rei, e Saul não queria deixar isso acontecer. Mas depois de toda a história, mesmo assim, de todas as lutas, de todas as fugidas que ele deu, mesmo assim Davi foi atacado e foi derrotado, porque vacilou um pouquinho, abriu um pouquinho a guarda. Você quer ver outra pessoa? João Batista. João Batista vem, estabelece as bases para o ministério de Cristo Jesus, mas depois ele pergunta se Jesus é realmente o Messias. Imagine você, um cara que prega o Evangelho, que abre as portas para o Evangelho, que anuncia: olha, vai vir um após mim, que eu não sou capaz nem de desatar as sandálias dos seus pés, e ele prega, e ele diz, mas no momento de batalha, de luta, ou depois de todas as batalhas e vitórias, ele fala assim: será que realmente esse aí é Jesus Cristo, o Messias? É a mesma coisa que você vai sair de casa e você ora para não chover, e depois você volta e pega o guarda-chuva, não é? Você fala: Senhor, eu preciso sair, eu vou orar e não chove não, deixa chover não, mas por via das dúvidas, eu vou pegar o guarda-chuva. É a mesma coisa, é não colocar em prática a fé que está dentro de você, daquilo que você acabou de fazer, que foi orar ao Senhor Jesus. Vamos dar um exemplo muito forte, que foi do próprio Jesus. Jesus tem uma diferença com relação aos outros, mas Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração no deserto. Olha que luta que Jesus passou. Eu conheço hoje pouquíssimas pessoas que já fizeram um jejum de 40 dias. Pouquíssimas, eu estou falando pessoas igual a nós, que Jesus, apesar de ser humano, era Deus. Fez jejum como homem. Mas hoje, na nossa época, eu conheço poucas pessoas que conseguiram fazer um jejum de 40 dias. Eu não sei se você já se desafiou a fazer um jejum um pouquinho maior. Você já fez um jejum? Não precisa responder não, tá bom? Você já fez um jejum de quantas horas? 4? 6, 5, 6, 10 horas, 12 horas, 24 horas, né? Nós já fizemos.
Nós fizemos uma vez, nós vamos fazer depois um desafio aqui, para a gente ver quem aguenta de novo. 24 horas, a gente já fez. 24 horas de jejum. Olha lá, tá vendo? Tem alguns aí. Tem uns corajosos aí. Mas veja só, Jesus fez 40 dias sem comer e sem beber. Depois de toda essa batalha, Jesus alcançou a vitória. Chegou no final dos 40 dias. Mas no final de 40 dias, o que aconteceu com Jesus? Ele foi atacado. No final dos 40 dias, o diabo chega para ele com toda a força. Mesmo, eu acredito que se fosse um de nós estaríamos com um sapatinho de fogo, como dizem por aí, né? Depois de 40 dias, só num óleo, ia estar pegando fogo para tudo quanto é de lado. Mas mesmo assim, naquele momento, o diabo chegou para ele e falou assim: ó, Jesus, come aí, pai, tu é Deus, transforma essas pedras em pão aí, ó, e come. Não vai dar nada não. Ó, vamos ali, leva Jesus lá no alto e fala assim: ó, tá vendo aí, isso aí é tudo, eu te dou tudo isso aí, ó, só basta me adorar. Transforma essas pedras em pão e come. Ou seja, depois da batalha de Jesus, da vitória de Jesus, o diabo foi lá para afligir Jesus. Agora, se o diabo foi astuto o suficiente para ir afligir Jesus, imagine eu e você, né? Depois das vitórias, o que ele vai fazer? Ele vai atacar. Nem Jesus escapou, imagine eu e você. Deixa eu dizer para você uma coisa: a sua vitória não vai garantir uma recepção favorável. O que é isso, pastor? A sua vitória não garante que você vai chegar em casa, vai ter uma recepção maravilhosa, uma festa, e tudo está resolvido. Não, isso não garante. Porque você vai enfrentar outras lutas. Sua vitória não vai te tornar imune a uma decepção. Lembre-se disso. Porque sabe quando é que termina a vitória? Sabe quando é que termina um deserto na vida de um crente? Quem respondeu? Foi você. Só termina uma vitória na vida do crente quando começa outro. Você está chegando no final de um, você está vencendo um, aí começa o outro. Nada mais é do que a cada final de cada vitória, o inimigo vai lá te afligir de novo. E te colocar de novo em outro problema, em outra enrascada, em outro deserto, para ver como é que você vai reagir. Como é que você vai superar? E sua vitória não vai te deixar imune a um outro deserto. Por isso que nós precisamos estar firmes. Por isso que nós precisamos nos manter firmes, mesmo depois de cada vitória. Outra coisa, você, querido, não pode resistir aos ataques sozinho. Ninguém constrói nada só, você sabe disso. Se você for construir uma casa, você vai contratar os pedreiros, os ajudantes. Você sozinho, você vai levar uma eternidade para fazer. Você não termina, você não faz só. Mas, se você pede ajuda, você consegue andar mais rápido. Então você não vai resistir aos ataques do inimigo pela sua própria força. Você sozinho não consegue resistir. Nós precisamos, queridos, comer e beber do Senhor para enfrentar as lutas que o inimigo vem nos dando, vem nos afligindo. A Bíblia já diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Então eu não posso fraquejar, você não pode vacilar. Você tem que andar o tempo todo guardado, você tem que andar o tempo todo protegido, você tem que se resguardar no Senhor, se alimentar no Senhor. Hoje eu estava vendo um testemunho, ou vendo um vídeo de alguém muito conhecido na mídia, muito conhecido, um cantor famoso. Tem hora que eu vou falar, e aí a palavra chega primeiro na mente, aí eu falo na mente e a boca não pronuncia. Mas vamos lá. Um cantor famoso, um baiano, que na década de 80, 90, fez muito sucesso.
Eu não vou citar o nome dele aqui não. Fez muito sucesso. Mas ele entrou num problema de saúde e ele ficou quase morto. Teve 2 AVCs na UTI, ficou em coma. Teve que fazer uma cirurgia no cérebro. Teve que usar umas drenagens para poder tirar o líquido do seu pulmão. Ele ficou num estado lamentável, triste. Mas ele conseguiu se recuperar. Hoje está bem. Está bem. Não canta mais, se não vê ele aparecer mais cantando, fazendo shows de evento, ele não canta. Está tocando, vivendo a vida dele, não sei com o quê. Mas o que eu quero dizer com isso? Nossa vida, querido, nós não temos controle dela. E nós não temos como fazer nada por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Se não for o Senhor, tem uma música muito bonita do Trazendo a Arca que diz assim: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, se não for o Senhor que venha sobre nós para nos proteger, como que nós poderemos vencer os ataques do inimigo? Não tem como. As batalhas da vida drenam os nossos recursos físicos. Você já viveu o tempo de você acordar de manhã e você olhar assim: rapaz, hoje se eu pudesse eu não saía daqui. Aí você levanta, mas você levanta mesmo porque se pudesse alguém estar lhe empurrando, você ia. Às vezes por problemas, por dificuldades, por pressões, por depressões, que vai nos afligindo, nos apertando de tal forma, e isso vai sugando as nossas vidas, vai sugando os nossos recursos físicos, vai sugando as nossas forças, e às vezes a gente não tem como levantar, a gente não tem como enfrentar o dia a dia, ou a batalha daquele dia. E às vezes as batalhas da vida são tão grandes para nós, tão grandes, que a gente não consegue fazer nada se a gente não clamar ao Senhor. Então nós não podemos fazer nada só, você não pode fazer nada só. Então como que você vai vencer o inimigo se não for a partir de Jesus? Porque ele não vai descansar, ele não descansa. Assim como a Bíblia diz assim, eis que o guarda de Israel não tosquejará, nem dormirá. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não dorme, ele não vacila, ele está o tempo todo para nos proteger. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele dormir, ele fraquejar, o inimigo vai atacar. Então o Espírito Santo de Deus está o tempo todo a posto para nos proteger, está acordado para nos garantir a vitória, porque ele sabe que o inimigo também está o tempo todo a posto para poder nos atacar. E o que eu tenho que fazer? Vigiar, vigilante, o tempo todo, para que eu possa vencer os ataques. E os ataques eu não venço sozinho, pela minha própria força. As batalhas da vida são conquistadas com os recursos de Deus. É Ele que coloca nas nossas mãos, é o Espírito Santo que coloca em nós para vencer as batalhas do dia a dia. Sem Ele nós não podemos vencer. Veja, querido, quando Elias saiu fugindo de Jezabel e caminhou a distância de um dia, se você ler o texto mais para frente aí, eu acho que no versículo achar aqui 7, 8 para frente, diz que ele caminhou, ele fugiu. Quando ele escutou a história, ele, como dizem por aí, deu linha na, correu, se mandou. E a Bíblia fala que ele andou um dia todo andando. E aí ele cansou, chegou lá num lugar, clamou, descansou, deitou, pediu a Deus misericórdia. Você vai ler o texto, você vai ver que Deus providenciou pão para ele. Deus fez aparecer lá o pão, tal. E aí faz uma grande diferença, esse pão. Porque a Bíblia diz que ele comeu o pão, a comida, vindo dos céus. A comida vindo dos céus. Olha só. Levantou-se, pois, comeu, e com aquela comida caminhou 40 dias e 40
noites. Depois que Deus providenciou a comida dele, a comida que veio dos céus, que Deus deu, Elias teve força para caminhar 40 dias e 40 noites. Deixa eu te dar uma revelação do céu para você. Anote se você puder. Se você comer a comida de Deus, você tem força para andar 40 dias e 40 noites. Amém? Dá um amém aí pelo menos para mim saber que você está entendendo. Agora, se você continuar comendo a comida dos homens, você vai andar um dia, aí você vai fraquejar, você vai ter que comer de novo, e você vai andar mais um dia, e você vai viver nesse ciclo. Então veja só, em vez de comer uma comida dos homens, mergulhe no Senhor Jesus, coma a comida do Senhor Jesus, e você vai ter força para andar 40 dias e 40 noites. Então o alimento vem dos céus, e aí você vai entender que não é na sua força, não é no seu alimento, é na força de Deus, é no alimento que vem do alto para nós. Outra coisa, não se esconda na caverna quando você pode ficar na montanha. A caverna só tem escuridão, não se esconda lá. Medo, desânimo, só nos farão ver apenas o lado escuro da caverna. Não se toque dentro de uma caverna e fique lá dentro. Tem pessoas que vivem um quadro tão triste, que nada presta, está tudo ruim, está tudo triste, está tudo... Essas pessoas, algumas estão na caverna, que só conseguem enxergar só a escuridão. Lembre-se, querido, das sementes que nós plantamos essa semana. E eu vou te falar elas. Domingo nós falamos sobre a semente do tempo. Nosso tempo pertence ao Senhor. E nós precisamos usar esse tempo para a honra e glória dEle. Na segunda nós falamos sobre a semente da generosidade e fé. Ser generoso e andar em fé. É uma semente que a gente planta e colhe milagres. Nós falamos sobre a semente de obediência na terça-feira. Aliás, a semente de honra na terça-feira. Honrar o Senhor acima de todas as coisas. Na quarta-feira nós falamos da semente da obediência. Ser obediente ao Senhor, viver em obediência ao Senhor. Na quinta-feira foi falado sobre a semente de amor e de empatia. E finalmente na sexta-feira nós falamos sobre a semente de gratidão. Que a gratidão abre os milagres do Senhor, libera os milagres do Senhor para as nossas vidas. A fé e a esperança nos permitirão sempre andar no topo da montanha, não dentro da caverna. Lembre-se sempre disso. Outra coisa, em meio a uma confusão, você precisa escutar a voz de Deus. Veja aqui no versículo 11, na parte B, no versículo 12 do próprio capítulo 19, a Bíblia vai dizer algumas opções que Deus apareceu a Elias lá quando ele estava fugindo. Diz que Deus apareceu num vento forte, depois diz que Deus apareceu num terremoto, depois fala que Deus apareceu num fogo, e depois fala que Deus apareceu num ciclo tranquilo e suave, numa brisa suave. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em muitas situações, nós poderemos até piorar a situação por causa dos nossos próprios esforços, de querer ouvir a voz de Deus por nós mesmos. Ou então nós estamos envolvidos em tanto barulho, é tempestade, é fogo, é vento forte e etc. E a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus, enquanto Deus está falando assim: ei, pera aí, oh, como diz o pastor Lucinho, oh, calma aí, oh, dá um tempinho aí, estou querendo falar contigo, humano, espera um pouquinho aí. Mas a gente continua tão envolvido, tão atento, ou escutando a todos os terremotos e barulho, aquilo tudo à nossa volta, e a gente não para escutar o Senhor Jesus, a gente não ouve Ele, e Ele está na brisinha, tranquila. Ei, calma aí, estou querendo falar contigo.
E por conta dessa situação, a gente às vezes atrapalha o agir do Espírito Santo. É Deus, e Deus quer apenas que nós pararmos, apenas que a gente pare para escutá-lo. Só quer, para um pouquinho aí, quero falar contigo, quero te dar um direcionamento aqui, ó, porque está vindo uma batalha aí, uma luta, e escute aqui, porque eu vou te dar aqui a resposta para você enfrentar. A gente às vezes perde as nossas batalhas porque a gente não escuta o Senhor falar com a gente. A gente perde alguma luta porque a gente simplesmente, o Espírito Santo está, ei, para, mas a gente continua, sabe, um cavalo disparado, não tem quem pare. Às vezes somos nós assim, e vai, segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e domingo vai para a igreja, e Deus está, peraí rapaz, calma um tempinho aí, eu quero falar com você, eu quero te dar um direcionamento aqui, tem uma estrada melhor aqui para você passar, tem algo melhor que fazer, para aí, vai ter um abismo ali na frente ali, eu estou querendo te dar um direcionamento, mas você está tão afoitado nas suas coisas, no seu dia a dia, que você não para ouvir, e aí vem as lutas e a gente, recebe uma cacetada daqui, Senhor, aí corre para lá para os pés do Senhor, Jesus, ei, que dia, vida, azar. Quem lembra desse desenho animado aí? Você lembra, né? Mais ou menos assim. Porque às vezes a gente não para ouvir que a vitória, apesar de toda a vitória que a gente teve, vem em luta. E a gente pode vencer as outras também. Porque a Bíblia diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então ele já garantiu vitória, já garantiu tudo lá na cruz. A gente perde porque a gente não escuta os direcionamentos. A gente perde porque vem a luta e a gente não escuta a direção. Todo soldado, antes de sair para a guerra, o general vai lá e instrui, você vai por aqui, você vai fazer isso, vocês vão por isso, vocês vão por aquilo, vocês vão por aqui. Pronto. Dá o direcionamento. E nós precisamos entender que nessa guerra, o inimigo ele não vai parar, mas nós podemos vencer, se nós ouvirmos o nosso general. Você não pode, querido, você não tem, aliás, que lutar essa batalha, e você não pode lutar essa batalha sozinho, você não tem que lutar ela sozinho. O principal objetivo da batalha não é a nossa vitória em si. O principal motivo da batalha é a nossa dependência de Deus. Veja que na história de Elias, se você voltar aos capítulos e você observar principalmente a batalha que ele enfrentou com os profetas de Baal, se você voltar lá, você vai ver que durante todo o processo, Elias só esteve ali orando, Senhor, abençoa, e ele ainda ficava caçoando do povo, né? Vá, rapaz, grita mais alto aí, talvez Baal está dormindo, talvez saiu para fazer alguma coisa aí, né? Vai, grita aí mais alto, enquanto o povo se acaba descabelando. Você já parou para pensar nessa história, a fé de Elias naquele momento? O povo está ali, aquele tanto de profeta, e ele ainda caçoando do povo. Mas aí teve um momento que foi a vez dele, e a vez dele, ele ainda vai lá, arruma o altar, prepara, coloca os animais ali em cima, manda jogar água, e manda jogar de novo, e a Bíblia fala que a água corria assim ao redor do altar, no rego que foi feito para isso. E depois aí ele olha para os céus e ele dá graças. Ele dá graças ao Senhor, e aí a Bíblia fala assim, que ele fala, Senhor, manifeste o teu poder para que esse povo conheça que tu és o Senhor. Elias não lutou a luta de Deus. Elias desafiou o povo, sendo direcionado por Deus,
Mas ele não lutou a luta de Deus, a luta era de Deus contra os profetas. Ele só foi o instrumento que Deus usou naquele momento. E depois que ele faz isso, aí a Bíblia fala que veio o fogo do céu e consome tudo. O altar, e lambe a água e seca tudo. Mas o principal objetivo da batalha não é a vitória de Elias em si, é a vitória de Deus. Porque quando você está lutando, não é a sua vitória, é a vitória de Deus. Quando Deus luta, você ganha, você é automaticamente abençoado. Você recebe do Senhor também. O que vale é a vitória do Senhor em nossas vidas. Consequentemente, nós vamos ser abençoados. O principal objetivo da vitória, da batalha, é que nós permaneçamos fiéis ao Senhor. Por isso que a gente enfrenta a luta, por isso que a gente enfrenta batalhas, porque Deus está mostrando, falando para mim e para você assim, ó, fica firme, vem uma luta aí, mas não se preocupe não, estou com você. Essa semana o bicho vai pegar, mas fica firme aí, vá orando, busca aí, que eu vou te dar a vitória. E a gente passa aquela, daqui a pouco acabou aquilo, ganhamos a vitória, dá vontade de festejar, e a gente festeja, a gente canta, e Deus fala, ó, se prepara, porque vem outra. Quem está ligado com o Senhor Jesus, vem a outra, mas está de boa, sabe por quê? Está sendo acompanhado por Deus, pode vir uma, pode vir duas, pode vir três, pode vir quatro, e nós seremos vitoriosos, uma após a outra. É simples. Só que a gente às vezes recebe uma vitória do Senhor, a gente ganha ela, aleluia, e aí agora é festa, é glória a Deus. Tá ótimo, precisa festejar sim, mas a gente não pode esquecer nenhum momento de que a batalha vencida, foi vencida, já foi vitorioso, acabou, vem outra. E se vir outra, a gente precisa estar firme, forte, para enfrentar de novo. E sabe o que acontece? Ser vitorioso de novo e tome na cabeça do inimigo. É assim que a gente precisa andar. Na batalha contra os profetas de Baal, Deus não deixou Elias sozinho, nem um momento, nenhum momento. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Você acha que está sozinho? Você acha que está sozinho? Você não está sozinho. Você que está me ouvindo em casa, você não está sozinho. Deus está com você 24 horas por dia. Assim como Deus esteve com Elias em todos os momentos, até mesmo numa hora que Elias fraquejou, até mesmo na hora que depois de toda essa batalha e tudo isso que aconteceu, Elias deu no pé fugindo de Jezabel. Ora, venceu a maior luta da vida dele, já tinha destruído tudo, e ele ficou com medo de uma mulher. Ele podia ter falado assim, vem também, que eu vou orar aqui, Deus, o mesmo Deus que matou os outros, vai sapecar essa mulher também aí no fogo aí, e queima logo com isso. Ele podia ter feito isso sim, e devia ter feito, mas a Bíblia é tão maravilhosa que nos ensina, nos mostra esse lado de Elias, que ele teve medo e pé na estrada. Isso é para mostrar para mim e para você que não adianta, que a gente pode ser o maior profeta do mundo, a gente pode dizer as maiores profecias, pode ser usado com o Senhor de todas as formas, vai chegar um momento que a gente vai às vezes fraquejar e vai fugir, mas não se preocupe, mesmo depois de ter fugido, mesmo de ter corrido um dia de viagem, Deus ainda foi lá e providenciou comida para ele, Deus foi lá e abençoou a vida dele, Deus foi lá, esteve com ele o tempo todo para mostrar para ele assim, ó, mesmo que você fraqueje, mesmo que você fuja, eu não vou te abandonar, ô homem de pouca fé. Deus não vai te abandonar não, filho de Deus. Deus não vai te abandonar, mesmo que você fraqueje, mesmo que você caia, Deus não vai te abandonar, mesmo que você esteja longe, mesmo que você estiver lá na festa, mesmo que você estiver com um copo de cerveja na mão, copo de álcool, ou com um cigarro na boca, mesmo se você estiver lá, Deus não vai te abandonar. Não vai te abandonar. Agora,
Deixa eu te dizer uma coisa, eu já estou encerrando. No meio da batalha, que Elias estava enfrentando, fugindo lá no monte, lá depois de ter andado um dia. Deus foi lá, estava com ele, estava. Só que Elias teve que tomar uma decisão. Ou ele se decidia se levantar ali e agir, ou ele ia continuar ali. Deus não ia abandonar ele, mas ele ia continuar ali. Mas aí, a Bíblia fala assim, ó, voltou segunda vez o anjo do Senhor. Ou seja, quantas vezes vai ser necessário Deus vir para nos mostrar que nós vencemos, caímos, mas que a gente pode vencer de novo? O anjo foi a segunda vez lá, já tinha ido uma vez, foi a segunda vez, e aí disse assim, levanta-te, come, levanta-te, come. E Deus fala com você hoje, talvez assim, que você esteja longe, ó, levanta, come, se levanta aí. Mas a decisão foi de Elias, assim como a decisão é sempre minha e sua. Decidiste levantar e falar assim, ó, vou me levantar, vou comer e vou enfrentar, porque agora eu tenho 40 dias pela frente. 40 dias não quer dizer que daqui 40 dias você vai cair de novo, não. Quando a Bíblia dá essas coisas assim, é para a gente entender que um dia é uma coisa, 40 dias, a distância é, não é? Tá vendo? Ou seja, Deus está dizendo para você assim, ó, é muito tempo para você se levantar e partir para frente, é ficar firme. Porque pode acontecer lá na frente de você fraquejar de novo, mas eu vou estar aqui com você, eu vou te ajudar, e você precisa fazer uma decisão, que é se posicionar aí. Senhor, eu estou aqui. Mesmo depois da vitória, nós seremos atacados, mas a decisão vai ser minha e sua, de onde ou para onde nós iremos. O que a gente não pode é ficar encantado com o prazer da vitória, o sabor da festa, de forma nenhuma. E para a gente finalizar, quero lembrar para você, os ataques do inimigo, muitas vezes vêm depois de uma vitória. Fique firme, pois o inimigo vai se levantar, mas não se preocupe, Deus está com você. Você não pode resistir ao inimigo só. Se envolva, mergulhe no Senhor, e através da força dele, você será vitorioso de novo. Não se incomode, ou não se esconda para ser melhor, nas cavernas e fique lá. Não fique nas cavernas, porque o medo, o desânimo, pode vir querer te abater cada vez mais. Mas em meio a qualquer barulho, a qualquer confusão, a qualquer barulho que queira te distrair ou tirar a sua atenção do Senhor, da voz de Deus, lembre-se, foco em Jesus, foco nele. Se ouvirmos, queridos, os barulhos do dia a dia, nós perderemos o contato com Deus. Se a gente focar o nosso ouvido apenas nos barulhos, a gente perde o contato com Deus. Mas a gente precisa focar nele, olhar para ele, seguir a direção, e com certeza nós seremos abençoados. Coloque-se de pé no seu lugar. Ministério de louvor, por favor.